e escritor, o professor Legene Mirham, participa sempre aqui com a gente às quartas. Olá, professor, já está conectado, né? Tudo bem com você? Eita, boa tarde, você, os amigos, a equipe aí da TVT. Obrigado. Eu quero sempre começar conversando sobre política nacional com o professor Legene. Adoro também ouvir a sua análise. Você acompanhou essa sessão de hoje? Me fala um pouquinho sobre essa sessão de hoje. Já já a gente fala sobre Brasil e cenário internacional, inclusive. Pode ser? Claro, os senadores estão adquirindo um estilo de quase delegados, inquirindo, né? Eles estão apertando de todas as formas, com várias técnicas. E o que ficou claro que esse cidadão que está ali, Marconi, ele é um lobista, mantém fortes relações com a família Bolsonaro e com parlamentares, porque a empresa que ele tem de consultoria política na verdade, ele faz uma análise das possibilidades de uma licitação ser vencida aqui ou ali em algum ministério e ajuda que essa licitação seja aprovada, né, através de mecanismos escusos. Essa é a vida dele, essa é a profissão dele. Um jovem de 39 anos, não fez 40 ainda, prestando esse tipo de serviço. Ele está em palco de aranha, como se diz popularmente, né? A CPI continua e pode ser até que ele seja preso ainda hoje, porque ele está mentindo o tempo todo. E para evitar mentir muito, ele usou o recurso da amnésia. Ele então é acometido de não lembro, não sei, né? O cara vai num almoço com 5 pessoas, né, e não é capaz de descrever quais são as pessoas que estavam no. Aí um senador debochou dele: o senhor sabe onde mora? Cuidado, porque o senhor não vai chegar em casa hoje, porque o senhor esqueceu onde o senhor mora, né? Então é vexaminoso. O mais importante, a lição que está saindo disso, é que o cerco ao Bolsonaro está cada vez maior. E a grande novidade que será apresentada para a CPI são esse parecer dos juristas, inclusive um deles, né, algoz da querida, saudosa presidente Dilma, né, que é o Miguel Reale, filho do Miguel Reale, famoso professor de filosofia do direito, né, já falecido faz tempo, né, conheci. Então, eu lembro, eu falei aqui várias vezes, eu já listei aqui 4 crimes que ele será enquadrado no final dos trabalhos. Agora aumentou para 7, eu estou curioso para conhecer, e aí não terá alternativa a não ser pautar o pedido de impeachment. Não quer dizer que ele será aprovado. Ao ser pautado, inicia-se um processo na sociedade de maior lobby para que os deputados de todas as cidades e regiões sejam pressionados. Agora, acabei de ver a notícia, 9 partidos políticos, né, não são só de esquerda, na Câmara, acabam de aprovar o dia 2 de outubro e do dia 15 de novembro as 2 próximas grandes manifestações pelo Fora Bolsonaro. Então, é muito importante que isso aconteça e a CPI dá um ânimo nas pessoas, né? Está todo mundo percebendo aí. Aliás, você citou que o Marconi não lembra os nomes das pessoas com quem ele janta, né? Ele foi lá no jantar. Ele cita, inclusive, um churrasco e encontros que ele teve na casa de Karina Cufa, que é advogada de Jair Bolsonaro, e a Karina será ouvida amanhã pela CPI. Então, assim, vai ser outro depoimento também bastante importante para a gente acompanhar, o da Karina Cufa. E claro, daí esse relatório saindo ali no dia 28 e 29, a gente vai saber quais são esses 7 crimes praticados por Jair Bolsonaro que configurariam ele, então, configuram crimes, na verdade, é isso. A gente está ansioso para ter esse relatório final. Vamos continuar falando sobre o Brasil, agora um pouquinho mais nesse cenário internacional, então, né? Você vem aqui nos explicando como o Brasil se tornou esse par internacional, né, professora? E eu queria, inclusive, repercutir com você uma notícia que saiu hoje, que é essa questão da participação de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma questão para a gente conversar um pouquinho antes de falar, inclusive, sobre a visão do Brasil por outros países. O Brasil sempre faz, tradicionalmente, essa abertura, né, esse discurso de abertura. Bolsonaro parece que confirmou que vai ali fazer esse discurso, mas tem um porém. Ele não foi vacinado, até onde a gente saiba.
E a ONU está disposta a receber uma pessoa não vacinada para discursar numa cúpula tão importante. Então, assim, eu acho que vai muita água rolar até essa participação chegar na semana que vem. Como que você está avaliando? Eu estou acompanhando de perto isso. Ele gosta de dizer que ele será o último brasileiro vacinado. Você veja, imaginamos que fosse o professor Fernando Haddad, o presidente. Ele seria o primeiro, ele daria estímulo. Ele se orgulha em dizer que é o último. Olha o recado que ele dá para o mundo. Não por acaso, só 1/3 da população tomou 2 doses. Essa questão da ida dele para a ONU, primeiro, que é mais uma vergonha internacional que nós vamos passar, e mais um conjunto de mentiras que ele vai falar para o mundo que não acontecem no Brasil. O Brasil dele não existe, não é? Mas ainda bem que a comunidade internacional já sabe disso, ele está totalmente desacreditado. A questão da exigência da vacina, por ele ser presidente da República, as normas protocolares, não há como a ONU exigir que ele tome a vacina para adentrar no território das Nações Unidas, que fica nos Estados Unidos, mas é um território neutro, inviolável. Os Estados Unidos não pode pisar ali dentro, né? Então, ele não vai tomar vacina, ele vai ter que usar máscara, porque esse protocolo não poderá fugir disso, e ele fará um exame de PCR 3 dias antes e vai levar mostrando que está negativo, né? Então, essa é a situação, mas acho que ele não tomará a vacina e, infelizmente, a ONU não terá como exigir isso dele. O professor Legene, o Brasil que ele vai mostrar lá na ONU é o mesmo de uma declaração de Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde de hoje. Ele disse que há excesso de vacinas no Brasil. Olha o absurdo que o ministro da Saúde diz. Esse é o mesmo Brasil que Bolsonaro deve apresentar lá na ONU, né? Que vergonhoso. Vergonha. A vacinação parou no Brasil. Quando eu fiz em janeiro dizendo que o Brasil não seria vacinado, nós não vamos conseguir chegar a 100% da população vacinada, nem em fevereiro do ano que vem, que é o prazo que eu tinha calculado com essa progressão de 0,3% ao dia. Não vai conseguir. E o mundo não será vacinado, eu escrevi isso, né? Para que o mundo fosse vacinado, teriam que ser produzidos 16 bilhões de doses, teria que fazer o que o Xi Jinping fez, a proposta, uma grande governança global, ele, o Putin, o presidente dos Estados Unidos, porque a ONU não cumpre esse papel. Então, teria que ser uma grande ação dos grandes países para resolver esse problema. E, infelizmente, isso não aconteceu. 1 bilhão de pessoas no mundo tomaram 2 doses até agora só. Que é pouquíssimo, né? Agora, professor, a gente deu essa nota da Human Rights Watch no começo do programa, né, que denunciou, fez esse alerta de que Bolsonaro realmente está destruindo os pilares da democracia aqui no nosso país. Voltando também, o Bolsonaro vai ali para a Assembleia Geral da ONU fazer esse discurso para outros países. Qual é essa visão que os outros países têm hoje do Brasil? E há algo que Bolsonaro possa dizer, inclusive nesse discurso, que faça esses países olharem de um modo diferente para o Brasil nesse momento? Ou realmente, assim, a nossa... não tem o que fazer, não tem o que fazer, que o Brasil está realmente pária e não tem o que fazer? Não tem a menor possibilidade, não tem nada que ele possa dizer que vai mudar a opinião dos chefes de Estado no Brasil e no mundo inteiro, não é? O Brasil chegou no pior patamar, no fundo do poço, talvez até tenha alguns centímetros ainda abaixo para afundar um pouco mais, não é? De qualquer forma, essa organização, Human Rights Watch, observadora dos direitos humanos do mundo, ela é muito respeitada, mas não é a maior e mais importante organização de direitos humanos do mundo, que é a Anistia Internacional, né? Essas organizações são ONGs mantidas aí por doações de filântropos, né, de magnatas, etc. Elas nem sempre estão do nosso lado. No entanto, este relatório que ela apresenta, ela não entra no detalhe, que eu vou falar daqui a pouco da Bachelet, ela não entra no detalhe da violação dos direitos humanos. Ela fala de algo muito mais, talvez, profundo e importante, estrutural, que é a violação dos pilares da democracia no Brasil, que estão sendo completamente corroídos com a gestão do Jair Bolsonaro. Então, este documento que ela apresenta, todo bem fundamentado, é muito importante
nesse momento para conseguir, né, manter essa opinião, essa ideia, força, que eu acho impossível quase você retroceder, de que esse cara não tem futuro, né? Que a solução mesmo é afastá-lo da presidência da República. Esse relatório ajudou muito a gente. Tem mais algo para falar de Brasil, cenário internacional? Porque senão a gente já vai para Não, a China. que o relatório Diga. da Bachelet da ONU, ela fez um discurso. A Bachelet é presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU. É uma das organizações abaixo da Assembleia Geral e do Secretariado que são organizações multilaterais. 47 membros, os Estados Unidos perdem todas, o Trump chegou a se retirar porque não aguentava mais ver tanta derrota, o Biden voltou, né? E ela fez, então, uma declaração contundente a respeito do genocídio aos povos originários, que é o nome certo, né, dos indígenas. A gente chama de indígena. Eles eram os povos da terra, eles dominavam o Brasil, milhões e milhões, né? Então ela faz essa denúncia contundente e nós não devemos nos esquecer que dos vários processos protocolados no Tribunal Penal Internacional contra este senhor que se apresenta como nosso presidente, o que é mais denso e o que tem maiores chances de se levar adiante o julgamento é exatamente o protocolado pela União das Nações Indígenas, que mostra o genocídio que está sendo feito por este governo contra os povos originários. Então, a declaração da Bachelet também nos ajuda muito internacionalmente. Como disse o Miro agora há pouco, são várias as dores de cabeça de Bolsonaro, né? E daí se somam, então, essas denúncias internacionais que vêm sendo feitas em relação a esse governo genocida que a gente tem aqui.